Em mais um episódio da nossa série Catequistas 50 a mais, vamos conhecer a história da Maria Aparecida de Santiperon, da paróquia Santíssima Mãe de Deus de Ivaiporã, que está na catequese há 53 anos. Hoje nós estamos aqui em Ivaiporã, no decanato sul da nossa diocese, para conhecer a história de catequese, de catequista, a história de missão da Maria Aparecida de Santiperon. Mas para todo mundo ficar tranquilo e saber quem é, Maria Peron, que é como ela é conhecida aqui, na paróquia Santíssima Mãe de Deus, é isso? Isso, Santíssima Mãe de Deus. Então, Maria, conta pra gente quem é você, quantos anos você tem, há quanto tempo faz que você já está na catequese? O meu nome é Maria, como ela já disse, e eu estou na catequese, recebi meu chamado há 53 anos. Eu tinha mais ou menos 14, 15 anos quando eu senti aquele chamado. Mas já desde nova, desde pequena, lá no sítio onde eu morava, quando eu frequentei a catequese, como o professor Valdomiro, ele era meio faltoso, era professor e depois se tornou catequista. Então, eu tentava assim, auxiliar os outros, naqueles livrinhos que era de só perguntas e respostas. O catecismo de antigamente, Fica tranquilo, eu também fiz com aquele lá. Você fez com o mesmo? Então, nós somos de uma geração que não tinha esses livros que nós temos hoje, ótimos, Inclusive, quase que nem a Bíblia não se usava naquele tempo, sabe? Era mesmo só o livrinho que levava para a catequese. Maria, quando a gente estava conversando aqui, você contou uma façanha sua, logo de começo, o que colocou o seu pezinho dentro da catequese. Mas eu não vou poder deixar de partilhar isso com os outros. Então, conta a sua façanha de novo para a gente. Então, eu parece assim que eu sempre gostei assim, de participar das coisas de igreja, assim, toda a vida, Mas, quando eu era pequena, nós quase não frequentávamos a igreja, porque morava a 15 quilômetros, era barro, era muito ruim. E de vez em quando tinha aquelas missas, nas regiões. E certa vez teve uma missa em uma fazenda e eu fui com meu pai. Tinha 9 anos, nem completo eu estava. E vi aquela menina linda, com aquele vestido maravilhoso, confessando. Eu falei, eu também senti aquele desejo de confessar. Entrei na fila, me confessei e recebi a Eucaristia. Assim... Só fui contar para minha mãe na hora que eu cheguei em casa, porque ela não estava. Aí minha mãe ficou muito triste e me colocou na catequese. Olha, então a gente tem aqui um caso extra, um caso de uma pessoa que primeiro confessou, comungou e depois foi para a catequese. Mas olha como o chamado é forte às vezes, e leva uma criança a fazer uma artezinha. Isso faz a gente lembrar também do mundo que a gente vive hoje, Hoje nós temos muitas crianças que acabam tendo que procurar a catequese sem o auxílio da família. Não foi o caso da Maria, foi um desejo dela, mas a mãe fez questão de garantir que fosse que continuasse a catequese. Agora conta como é que foi que você já, desde esse momento, virou catequista. Então, aos 12 anos nós fomos para a cidade e aí eu já comecei assim, a participar. A minha família, na época, eles eram assim, católicos, bem católicos. Minha mãe era muito religiosa, de rezar muito em casa, assim, nos ensinava muito, e tudo mais. E eu já cheguei e comecei a participar na igreja, ativa mesmo. E aos 14 anos, eu senti aquela vontade de ser catequista. E comentei com algumas pessoas, falaram, vai lá falar com o padre. E nós tivemos assim, a sorte de ter um padre que era assim, diferente. Ele já vinha com uma filosofia bem diferente, assim, sabe? Era um padre japonês, padre Roberto Kuriyama, que faleceu agora há pouco tempo. E ele nos ajudou. E ele era muito severo na questão de, se não participasse da catequese, não fazia mesmo a primeira Eucaristia. E como que ele nos orientava? Os temas, eles eram montados, não era de livrinhos, era bem assim,
Nossa, eu achei que eu comecei bem até. E cada um de nós tínhamos que apresentar esse trabalho, né? O primeiro encontro lá perante ele. Ele e mais as catequistas, para que as pessoas assim aprendessem como dar catequese, sabe? Eu vou ter que matar minha curiosidade aqui, é de todos também. Isso foi em que ano, mais ou menos? Em que época? Olha, em 1972, por aí. Olha só que coisa interessante que a gente acaba descobrindo. Em 1972, na década de 70, isso, a gente já tinha um grupo de pessoas pensando em inovação. Sim. Olha que formação. Cada catequista montando o seu encontro e com a supervisão do padre, apresentando para o padre. Estou tão feliz de ouvir isso, coisa Nossa, maravilhosa. Foi bem diferente, assim, eu nunca também ouvi assim, em nenhum lugar o que ele fez por nós. E assim, no primeiro encontro que eu apresentei, assim, eu recebi elogios, isso é importante, né? Porque eu me sentia assim, segura para continuar. Então, eu e mais uma amiga minha, nós trabalhávamos em dupla, né? Nós duas pegamos a primeira turma nossa de catequese. Aí, com o decorrer do tempo, como a gente era jovem, né? Foi nos proposto para ficar com um grupo de adolescentes. Ali, gente, foi assim, uma experiência única na minha vida, que né, hoje eu não teria coragem, eu acho, mais de fazer o que eu fazia naquela época, né? Então, a gente fazia as reuniões antes da missa, e depois eles participavam da missa, e fazíamos tantas coisas que vocês não têm noção, né? Tipo assim, acampamento, gincanas, era tudo. E eu fui com esse grupo até quando eu me casei, com 22 anos. E isso não era aqui na nossa diocese, né? Não, na diocese de Maringá. E a formação lá era muito pelas... Eu não me lembro, para te falar certinho, o grupo de freiras que ia lá na cidade para dar cursos mesmo. Elas falavam curso, né? Isso. Não era encontro, era cursos de catequese. Olha que maravilha de base que a gente já tem aqui para uma catequista de 53 anos de caminhada. Né? Isso é muito gostoso de ouvir. E como é que você chegou aqui na nossa diocese? Então, depois que eu me casei, moramos em Maringá um período. Foi o único período que eu fiquei, acho que uns 6 meses, sem atuar na catequese. Aí senti necessidade, procurei lá a paróquia, né? A Maria Gorete, e trabalhei lá. Até que nós nos mudamos para cá. Chegando aqui, já procurei, fazia parte de mim, né? Já procurei aqui a nossa igreja. Na época, eu cheguei, não tinha assim, lugar ainda certo, não tinha casa fixa, né? Mas assim que nós nos estabilizamos aqui, né, nessa região, aí já comecei a trabalhar na Santíssima Mãe de Deus, que eu estou até hoje, né? Sempre pegando mais terceiras, e agora quarta etapa, porque sempre a Eucaristia eles querem que a gente pegue. Por quê? Por causa da experiência e porque fala que eu sou criativa na hora de montar aquelas coisas. Então, todo ano assim. Mas, Virgínia, teve um ano, eu vou contar, teve um ano que eu estava muito sobrecarregada, eu peguei além das minhas 40 horas, tinha mais horas para trabalhar, tinha os filhos pequenos. E aquele ano eu falei, eu acho que esse ano eu não vou trabalhar na catequese. Fiquei em casa. Gente, quando foi umas 8h30, que era o dia da reunião, eu não me aguentei, saí correndo. Falei para o meu marido, vou lá na igreja, vou pegar minha turma de volta. Quando o bichinho da catequese morde, não tem como. Aí saí correndo, cheguei lá e falei, gente, eu quero minha turma. Maravilha. Não consegue ficar longe, não consegue ficar distante. Não consigo. Você levantou uma coisa aqui agora, né, com essa comunidade, se abraçando a comunidade, chegando e já se encaminhando para dentro da catequese. A questão da formação, ela é importante nessa caminhada toda. Como você coloca essa questão do se formar, do estar sempre se preparando, sempre se atualizando para trabalhar na catequese? Eu acho de suma importância. Eu fico assim preocupada quando a gente passa um tempo, dependendo assim das épocas, de quem está na coordenação, né? Que fica um tempo, às vezes, sem o preparo. Principalmente aqueles que estão iniciando, e para nós, porque a gente tem que se realimentar. Nós não podemos ficar parados, né?
E assim como o mundo evolui, na catequese também se evolui, né? Eu fico assim indignada com algumas coisas que às vezes alguns catequistas fazem, né? Tipo assim, às vezes davam prova, né? Eu falo, catequese não se avalia, não se tem essa coisa. Então, é de suma importância, né, a avaliação. Nós, catequistas, temos essa missão, né, de tentar passar essa palavra de Deus através de quê? Das nossas ações, né, e através da palavra de Deus. Se eu não me preparo, se eu não conheço a palavra, como é que eu vou passar? Olha aqui, se eu não conheço, a gente só pode dizer, só pode falar e anunciar aquilo que a gente conhece muito bem. Então você começou com aquele catecismo, como eu, né, com aquele catecismo de perguntas e respostas, e chega agora num momento em que a gente está trabalhando nesse processo de iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal, onde a liturgia ganhou uma força muito grande, a celebração. Como que você vê essas mudanças todas? Elas foram necessárias? Funciona como deve funcionar agora? Como é que é isso você passou por tudo dentro da catequese, se bem que, conforme você conta, o teu começo foi bem diferente do começo das outras pessoas, né? Já tinha uma inovação ali com o seu padre que era bem diferente. Mas como você vê todas essas mudanças? Eu vejo assim que está mudando para melhor. Né? A gente nota assim, a preocupação. Né? Nós, antigamente, nunca conhecíamos uma equipe como vocês lá, que às vezes agora vocês saem de lá, como esse ano você veio para a nossa paróquia, nós tivemos um encontro, né? Lembra? Lá naquela igrejinha. Né? Então, a equipe se coloca à disposição, a gente observa que vocês têm um preparo maior que pode passar isso para nós. E eu acho assim, que é de muita importância essa caminhada que está tendo, e para melhor, e que seja cada vez melhor. Né? Inclusive os livros também. Né? Nós que já tivemos, eu tenho um estoque aí de livrinho de toda cor, né? O livro ele também mostra assim, agora a participação do catequizando, ele tem que pensar para fazer aquilo. Né? Tem que pensar. Se vocês observarem, se vocês quiserem, depois eu te mostro, todo meu encontro, eu tiro foto, eu tenho um ajudante, e ele tira as fotos enquanto eu vou fazendo. Nossos encontros têm que ser diferenciados, tem que ser alguma coisa diferente. Né? Não é só eu ficar falando lá na frente, não. O próprio livro já diz algumas coisas, né? No manual do catequista já diz bastante coisa, mas além disso hoje em dia tem internet, né? A gente pesquisa muito. Que coisa maravilhosa. Alguma coisa que marcou muito na catequese, alguma turma, um catequizando, alguma coisa que você lembra assim, o coração treme a hora que você fala disso? O que mais marcou mesmo foi aquele grupo bem lá atrás, né? De adolescentes, né? Porque de lá saíram padres, né? Saíram padres. Aqui também de Vaiporã, o padre Lucas, né, foi meu catequizando também. Mas eu não sei, não tem assim uma coisa, porque cada ano eu me apaixono. E cada ano, gente, eu não sei se eu posso dizer isso, mas cada ano é assim, parece que eu estou começando, é o primeiro ano que eu vou dar catequese. Dá um frio na barriga. Você ainda treme? Porque eu tremo ainda. É o medo de conhecer a turma, como será que vai ser essa turma? Porque tem anos que a gente tem aquelas turmas ótimas, e tem anos que a gente tem aquelas turmas que a gente precisa, né, pingar no i, visitar, conhecer. Né? Eu faço muito isso. Né? Esse ano, o meu grupinho é um grupinho assim, ótimo. Eu digo que é o melhor que tem. Todo ano eu falo para eles, a catequista é sortuda, porque eu pego sempre a melhor turma da catequese. Agora, essa tem que dar uma parte também. Olha, quando a gente sabe que é difícil, sabe que sempre a gente vai encontrar um catequizando complicado, mas olha a perspectiva positiva que é fundamental. Nós temos sempre a melhor turma. Entrar com esse pé firme, nós temos sempre a melhor turma. Que era o pensamento de Jesus, né? Jesus não ficava preocupado com aquilo que a gente tinha de defeito, que as pessoas que conviveram com ele tinham de problema, mas sim no ser a melhor pessoa. Parece que quando a gente entende isso na catequese, as coisas fluem maravilhosamente bem. Maria,
uma mensagem que você deixa para esse pessoal que está começando, para quem está chegando na catequese? Olha, ser catequista é poder transmitir a nossa fé cristã que tem dentro de cada um de nós. Passar para os nossos catequizando que eles podem seguir a Jesus. Sempre ter esse pensamento positivo, né? E sempre colocar, gente, em tudo que nós fizermos, o Espírito Santo. Eu peço sempre para ele. Todo encontro eu coloco isso. Que não seja eu que esteja ali, mas que seja Jesus que esteja falando. Que da minha boca só saia aquilo que ele quer, não aquilo que eu quero dizer. E que ninguém desista. Tem anos que vocês vão pegar turmas melhores, turmas piores, mas quando chega no final do ano, todas as turmas são maravilhosas e a gente fica encantado. Acho que é isso. Você também disse, quando a gente estava conversando antes, que você trabalha na pastoral familiar. Você leva a catequese para a pastoral familiar e vice-versa? Sim, muitos exemplos, muito, né? Porque, como vocês dizem lá, como que é penca, né? Pastoral da penca. Pastoral da penca, eu sou um pouco disso, porque, assim, na catequese, sempre eu nunca fiquei assim direto na coordenação, mas sempre ajudando todas as coordenações. Só agora, esse ano, que eu estou mais afastada, um pouquinho, né? Mas todas as coordenações, principalmente antigamente, quando ainda eram as irmãs que coordenavam, né? Eu sempre fazia parte do grupo, sempre, toda a vida, né? Em todas, né, depois, né, quando nós tivemos as outras catequistas, né? Então, é importante isso, a gente participar e ver, né, como que... E fazer essa ponte, né, pastoral e família, porque... Eu esqueci de completar. Então, aí, como nós trabalhamos sempre na pastoral e preparando agora os noivos, antigamente era grupos, né? Agora mais é individualizado. Então, a gente tenta passar tudo isso da catequese para eles, para a formação dos filhos deles, porque hoje em dia a formação também não é só com noivos, né? Já são casais que moram junto, que já têm filhos, da importância deles participarem da missa. A gente faz essa ponte mesmo. Maria Peron, o chamado para o ministério, porque você já está com uma caminhada de 53 anos, e aí vem uma proposta de compromisso, né, que na verdade o ministério é isso, é esse compromisso. O que foi para você ser convidada para ser instituída ao ministério de catequista? Bom, eu vou falar o que eu senti. Eu me senti assim, muito feliz e orgulhosa, mas, a princípio, eu falei que eu não queria. Por quê? Eu penso assim que a gente tem que trabalhar até uma certa idade, né? Aí, até essa semana, teve aquele evangelho, né, de Moisés, que Jesus nomeou outro para ficar no lugar dele, e ele aceitou. Então, eu sempre falo assim, gente, eu quero trabalhar até quando eu tiver uns 70 anos. Depois eu tenho medo, porque às vezes a gente fica um pouco meio, né? Eu fico meio preocupada quanto a isso. Dá a impressão assim, todo mundo fala, não, você vai até onde der, mas eu tenho essa preocupação. Aí eu comentei, eu falei, nossa, mas eu vou ficar pouco tempo, eu falei, porque vou fazer 68 anos agora o mês que vem, eu falei, eu estou com 68 e se eu for trabalhar até 70, então é pouco tempo. Aí a catequista me falou, não, mas pelo que você já fez, né? Porque eu fiquei assim preocupada se eu, né, teria que atuar aí depois muito tempo, entendeu? Mas, só assim, mais 40 anos, gente, é só um detalhe. Mas assim, eu me senti assim, né, muito feliz de poder ser escolhida, né, por Deus, né, para essa missão, mais essa missão. Está lá respondendo sim a esse compromisso. Então, eu vou pedir que você se despeça do pessoal, também dando essa mensagem catequética de ânimo, de entusiasmo para todos os catequistas da nossa diocese. Então, queridos catequistas, vocês estejam sempre à frente com os seus catequizandos, levando esse Jesus que nós conhecemos e que estamos estudando, porque a gente não conhece quase nada ainda, né? Eu, pelo menos, me sinto assim, ainda às vezes, que preciso aprender tantas e tantas coisas. Mas fiquem firmes, não peguem catequese só por um ano, como acontece muitas vezes, mas fiquem firmes. E diante das primeiras provações,
das primeiras dificuldades, lembre-se que Deus é teu apoio, Ele é o nosso suporte e Ele está sempre pronto a nos ajudar. Maria, muito obrigada pela sua partilha, muito obrigada por dividir conosco a sua história e que essa sua história continue sendo motivação para que a gente tenha catequistas de 53, de 77, de 56 anos dentro dessa caminhada com esse ânimo todo e que isso também, né, nos motive a continuar nessa caminhada, respondendo a esse chamado de Jesus Cristo para que o anúncio do Evangelho seja a nossa maior proposta.